Pois é, dados, proteção de dados, privacidade, aonde que está tudo isso nesses tempos de WhatsApp e internet? Nós temos o prazer hoje de receber em nossa bancada aqui a advogada doutora Ruth Maria Guerreiro da Fonseca Armelin, especializada em Direito Empresarial pela PUC do Paraná, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, certificada em diversos cursos de proteção de dados e responsável pela área de proteção de dados e privacidade do Escritório de Advocacia Soares Picon, em São José dos Campos. E também coautora do livro Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, comentada artigo por artigo, recentemente publicado pela editora Juspodium. Doutora Ruth, seja muito bem-vinda, um prazer imenso recebê-la em nossa bancada. E como eu disse aqui, eu acho que todo mundo hoje tem, em maior ou menor nível, esse nível de preocupação com os seus dados. Mas existe uma certa, aspas aí, ignorância ou não saber o que são esses dados e o quão vulnerável nós estamos. Tá difícil mesmo, né, doutora? Bom dia, Glauco. Com certeza, bom dia, May. Você falou muito bem, Glauco, a ignorância sobre os dados pessoais, né? Eu falo especificamente sobre dados pessoais. O que acontece? Hoje em dia, tudo são dados, né? A economia gira em torno de dados, nós vivemos numa sociedade informacional à base de dados. Mas, assim, o que a gente poderia dizer, o que são dados pessoais? A gente tem uma lei, né, recém-aprovada, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e ela trata de dados pessoais. Os dados pessoais, eles são qualquer informação a respeito da pessoa, que possam levar à identificação de uma pessoa. Né? É isso que a lei fala, que a lei tela, é disso que eu trato no livro. Nós temos uma ignorância do que são feito com os nossos dados pessoais. Hoje em dia a gente chega numa farmácia, para ter um desconto, você dá o seu CPF. Né? E você acha que, pô, que bacana, a farmácia está me dando um desconto. Na verdade, nada de graça, né? Você está vendendo os seus dados pessoais. Porque toda essa informação que é passada através do seu CPF, todo medicamento que você compra, todo o seu hábito de consumo que é gerado com isso, ele é vendido, né? Para planos de saúde. Então, a farmácia consegue vender para um plano de saúde um perfil seu. E através dele, fazer alguma cotação de preço. Isso é só um exemplo do que é feito com os nossos dados pessoais, né? Mas um exemplo muito próprio, né? Porque isso que você falou, eu adorei. Às vezes, poxa, que bom, vou ganhar um... Não, já se trata de um dado pessoal seu. Seu CPF é um dado pessoal seu, né? Isso, o dado pessoal, o CPF é um dado pessoal. Inclusive, recentemente, né, saiu uma notícia que o Ministério Público do Distrito Federal, ele está pedindo a suspensão de um serviço da Vivo, né? Chama Vivo Ads. O que acontece? Você contrata um plano de celular com a Vivo, né? E você paga por isso. E o que esse Vivo Ads vem fazendo? Eles vendem para empresas a sua geolocalização, onde você estava, o que você estava fazendo, para quê? Para que a empresa ela tenha uma noção de qual vai ser o seu próximo passo. Né? As empresas elas monetizam os seus dados pessoais. Né? Engana-se quem acha que os seus dados pessoais são seus, apenas, né? São seus, mas assim, o que é feito com os seus dados pessoais. Né? Então, assim, essa decisão, essa notícia recente, que o Ministério Público pediu para suspender esse serviço da Vivo, seria porque a Vivo estaria ganhando duas vezes. Né? Você paga por um serviço para ter um acesso ao seu plano de telefonia móvel, e eles estão utilizando todos esses seus hábitos de consumo, utilizando a sua geolocalização, né, para vender para as empresas, para elas direcionarem o marketing. É complicado isso. E doutora Ruth, é interessante porque, como eu disse aqui no começo e a senhora ratificou, a ignorância é muito grande a respeito disso aí. O nível de informação a respeito disso, talvez até pelos fatos que estão aparecendo agora na mídia, com hackeamento e tudo mais, acelerou o interesse das pessoas em entender o que são dados e principalmente o ponto que agora a gente entra. Tudo isso é uma violação da nossa privacidade perante a lei?
Por exemplo, esse caso da Vivo, por exemplo? Com certeza, né? A gente fala assim, a gente distingue a privacidade da proteção de dados pessoais. A privacidade é mais amplo, né? É aquele direito de estar só, de ter a sua intimidade, né? De não ultrapassarem essa área, né? Certo. Agora, a proteção de dados pessoais, ela é mais específica. Né? Inclusive tem um projeto de emenda constitucional para que a proteção de dados pessoais seja um direito fundamental previsto constitucionalmente. Então, para a gente entender a importância disso. E realmente as pessoas não têm essa consciência. Essa lei recentemente aprovada, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer exatamente isso, o empoderamento do titular de dados pessoais. Então, para você ter consciência do que são seus dados pessoais, para você ter a consciência de como eles estão sendo utilizados, para que eles estão sendo utilizados, e para você ter essa liberalidade de não permitir que eles sejam utilizados, né? Você decidir, essa decisão ser sua. Eu acho que eu particularmente enxergo assim como o principal objetivo da lei, a questão da transparência, né? As pessoas, na maioria das vezes, inclusive a gente não tem nem consciência de onde estão sendo utilizados, né? A grande maioria mesmo. Eu acho que a grande maioria não tem a menor noção de onde está indo isso. A menor noção, A gente fala-se, né, uma professora de Harvard, chama Shoshana, o nome dela, ela fala sobre o capitalismo de vigilância. Né? O que seria esse capitalismo de vigilância? Eu vou vigiando, e isso não é recente, isso é uma coisa assim de alguns anos para trás, né? Algumas décadas. Eu venho te vigiando, eu venho coletando dados pessoais, vendo os seus hábitos de comportamento, de consumo, e vou criando um perfil seu, né? Para antever qual vai ser o seu próximo passo. E diante disso, eu te oferecer algum produto, algum serviço. Isso aí é uma coisa tão impressionante, porque quando a gente leu 1984, né, do Orwell, achou que aquilo nunca ia acontecer, né? E está completamente presente na nossa vida hoje em dia. O grande irmão, né? O olho grande que te acompanha. Eu queria pegar uma carona cultural com você exatamente no Metrópolis, que o primeiro Big Brother que existiu e que haveria esse controle todo em termos de sociedade, e eu pego isso daí pego uma carona nisso daí para fazer uma outra pergunta para a senhora, doutora. Tem um momento em que, por exemplo, as grandes instituições estão pegando os meus dados e trabalhando e monetizando os meus dados. Esse é um momento em que eu acabei passando meu CPF, ele usou isso daí. Agora tem um momento privado. Não existe também uma grande responsabilidade, talvez pela ignorância também, por parte das pessoas, em passar a gerenciar de melhor forma os seus dados? E eu digo não simplesmente lá na farmácia dando o seu CPF, mas o volume de dados pessoais que ela passa a movimentar numa série de redes sociais, ela também está se vulnerabilizando e tem responsabilidade sobre isso também, não tem? Com certeza, Glauco. O que vai acontecer? Com essa consciência do valor dos seus dados pessoais, eu acredito que o usuário ele vai acabar tomando certas cautelas. Perfeito. Por exemplo, termos de uso e privacidade, eu não li e aceito, né? Agora, ninguém lê, né? Ninguém lê, por enquanto. Eu leio. Desde que eu comecei a estudar proteção de dados, eu tenho lido bastante. Porque é a partir dele que você vai tomar consciência do que está sendo feito com seus dados pessoais. É lógico que é muito cômodo você entrar num site e é muito cômodo você entrar num site e as suas preferências estarem lá guardadas para uma eventual consulta, compra futura. Só que isso tem um limite, né? Para que isso está sendo utilizado? Acredito que seja assim, essa transparência para você ter essa consciência para que estão sendo utilizados seus dados pessoais. Né? Não tem a menor dúvida. E fazendo um outro paralelo agora aqui, todos nós temos essa responsabilidade, a ignorância não justifica, nós temos que aprender mesmo a ler, inclusive eu tenho que ler o que está nas letras miúdas ali. A gente não lê. Primeiro ponto, isso daí. E a senhora citou agora há pouco a respeito da LGPD.
Nós estamos falando até agora mais num sentido pessoal da proteção de dados, mas isso daí também se extrapola para as empresas. E as empresas, a partir de agora, vão ter que ter um reposicionamento em função da vigência dessa nova lei, né? E como isso impacta as empresas e, basicamente, aí, o que elas devem fazer para já se adequar à LGPD? Então, Glauco, a lei ela prevê um prazo de 24 meses para que as empresas, né, ou qualquer pessoa física, jurídica, direito público, direito privado, que trate dados pessoais para que ela se adeque. São 24 meses. Então, a partir de agosto de 2020, teriam, né, assim, no campo da perfeição do que seria do adequado, né, que estarem todos adequados à lei. Então, assim, as empresas vão ter que tomar uma série de atitudes, uma série de... vai ter que tomar uma série de precauções e adequações à lei, de processos, procedimentos internos, para estarem adequados à lei. Existe uma série de responsabilizações, né, a respeito daquele que trata os seus dados pessoais. E, assim, existem várias sanções, inclusive uma delas que é muito citada por quem vem escutando a respeito, que seria a multa de 50 milhões de reais, né, por infração. Uma multa alta, né, e que vai impactar a todos. Nós acreditamos que através dessa lei as empresas comecem a mudar como tem sido feito esse tratamento de dados pessoais e a partir dela o titular, que vai ter esse conhecimento do poder que ele tem sobre os seus dados pessoais, comece a exigir. Até volto no que você falou. Tenha consciência do que está sendo feito com seus dados pessoais. Eu vou pegar uma carona aqui, a senhora me perdoe, porque nós temos uma participação aqui, voltando um pouco, mas pegando a carona aí. O Lucas Barbosa, muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Ele escreve aqui, por exemplo, parei na farmácia e passei meu CPF para a nota fiscal. A farmácia pode usar o meu CPF para uso próprio dela lá? Então, a gente pensa muito em consentimento. Para usar meus dados pessoais eu vou ter que consentir. Consentimento é apenas uma das 10 hipóteses legais. Então a lei traz 10 hipóteses legais em que a empresa vai poder tratar seus dados pessoais. No caso de uma nota fiscal, né, seria uma obrigação legal, a farmácia ela poderia utilizar os seus dados pessoais, pedir, olha, você quer a nota fiscal? Quer emitir a nota fiscal? Sim. Então eu preciso do seu CPF. Ok, isso é uma obrigação legal. Mas, a partir do momento que eu estou falando para você, eu vou usar o seu CPF para a nota fiscal, eu tenho que usar para a nota fiscal. Eu não posso pegar o seu CPF e fazer a utilização para outro fim que não seja a nota fiscal. Então, assim, volto a dizer, a transparência é essencial, é um dos princípios da lei, né? Então, assim, com certeza, se você está dando seu CPF para a nota fiscal, vai ter que ser utilizado para a nota fiscal. Se a farmácia usar para qualquer outro fim que não esse, e que não esteja enquadrado nas 9 outras hipóteses legais, ela vai estar fazendo uma prática irregular, né? E ilegal. Mas a gente não vai saber se ela... Exatamente. Controle nós não temos sobre isso, né? Por enquanto, não, mas digamos... Mas eu tenho que andar com a coisinha da lei, um manualzinho com a lei... Olha, a gente recomenda, lógico, a gente é advogado, né? Mas a gente recomenda que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, né? O PROCON, ele vai atuar muito nisso na parte de consumidor. Nós teremos uma autoridade nacional de proteção de dados. Essa autoridade, uma das funções dela é conscientizar, tá? Toda a população de quais são os seus direitos, o que você tem direito a saber. E, logicamente, vai chegar um ponto que você vai receber uma ligação, que você vai receber algum tipo de oferta de bens ou serviços, que você vai saber de onde que veio esse dado pessoal, quem foi que forneceu. Interessante isso. E um dos direitos que você tem é a qualquer momento você ligar, falar assim na farmácia, oi, tudo bem, eu quero saber, para que você tem utilizado meus dados pessoais? Qual a finalidade? Para quem que você está compartilhando? Na verdade, isso daí, no momento que você dá, você tem que saber. Eu quero saber com quem que vai ser compartilhado. E, lógico, tem a finalidade, né? É para nota fiscal? É para nota fiscal. Com quem eu vou compartilhar? Com o Estado, com a União. Então, assim, vai criar... a gente falando isso agora parece uma coisa meio utópica, mas é um começo, né? É um começo de conscientização. Porque uma boa parte do estrago já está feito, né? Com certeza. Os dados já foram aí disseminados e a gente já não sabe. Se alguém aqui tem noção de onde está
o meu CPF, ninguém sabe. Não tem. E é uma coisa, é bem o que você falou, assim, eu vejo uma preocupação das empresas justamente com isso. E agora, e daqui para frente? Porque eu já coletei dados um monte. Já espalhou tudo, né? Sim, é uma prática usual de todas as empresas, né? Quando estourou o escândalo lá do Cambridge Analytica, que a gente fala que foi aquele escândalo de se utilizar pesquisas, quando você faz assim aquelas pesquisas do Facebook, eu pareço com qual animal? Eu pareço com gato. Você fala, que legal essa pesquisa tão bacana, deixa eu ver com qual animal eu pareço. E você vai preenchendo perfis, e nesse escândalo eles utilizaram desse perfil para poder bombardear de fake news aqueles que estavam indecisos na candidatura do Trump. Então, assim, foi uma utilização massiva de dados pessoais coletados, aquele escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, e como isso tem sido utilizado para, inclusive, né, para questão política. Né? Então, assim, é um volume gigantesco de dados. A gente fala assim, quem está estudando a lei e a proteção de dados, a gente tem que passar da cultura do Big Data para o Small Data, né? A coleta, assim, vamos coletar tudo quanto é tipo de dado pessoal. Depois a gente vê o que a gente faz. Põe no balaio, né? Depois a gente peneira. Agora para o Small Data, o que eu preciso de dado? É isso que eu preciso? É isso que eu vou coletar. Para qual finalidade? Eu tenho uma base legal, posso utilizar dentro da lei? Pode. Então tá bom, então eu vou coletar. Porque essas mudanças todas, né, com a internet, são muito recentes, não tem muito... Está sendo necessário uma série de revisões, né? Sim. Porque é muito novo, a gente não estava preparado. Eu conheço muitas pessoas que põem uma fita adesiva na câmera do computador. Porque às vezes você deixa o computador ligado na casa e vai fazer outra coisa, né? E pode ser que tenha uma pessoa que entre e observe a sua casa. E ainda tem o paranoia aí também, né? Tem, mas escuta, é uma coisa muito doida. Mas assim, eu falo assim, vai além da paranoia, porque você tampa a sua câmera, você põe o seu celular dentro do micro-ondas, que seja, mas você está andando na rua. As câmeras de vigilância estão coletando dados, eles estão coletando a sua imagem. Claro. Olha, meninas, eu vou falar uma coisa para você. Essa é uma história que não tem fim. Nós vamos trazê-la várias vezes aqui, doutora Ruth, porque nós vamos precisar conversar. Mas eu quero fazer uma outra que nós estamos bombando aqui. A Salete Lopes disse, nossa, dá até medo de passar meu CPF. Sim. A Vanessa Pavan diz, fiz uma pesquisa na internet sobre um produto e agora as propagandas não param de chegar. Exatamente. Isso é legal e perante a nova lei? Não. Na verdade, o que acontece? Enquanto você está navegando pela internet, fazendo buscas no Google, eu gostaria muito de uma passagem aérea. Eles falam de coletar cookies. Né? Com essa nova lei, eu vou ter que ter consciência, eu permito que eles coletem essa informação, que eu estou procurando passagem aérea para me oferecer novos produtos. Eu falo, é legal até você, eu estou fazendo uma pesquisa de busca de passagem aérea. Eu vou entrar no site concorrente e já está lá, de qual cidade para qual cidade, em qual data. Isso é bom. Então, assim, só que eu tenho que ter consciência disso. Claro. Estão coletando esses meus dados pessoais, vai ser utilizado para isso? Legal, bacana. Agora, eu não vou poder ser surpreendida, entende? Eu não vou poder ser surpreendida com propaganda sem ter a consciência de que foi coletado esse meu dado pessoal para me oferecer esse tipo de serviço. Agora... Eu fui comprar pela internet, estava procurando uma pantufa para minha mãe. Quando ela estava doente. Até hoje eu não paro. Eu abro o computador, tem lá pantufas, pula pantufas. Isso é para você e para nós, né, entendermos que os nossos dados pessoais têm muito valor. Não tem a menor dúvida. Porque você entra no e-mail grátis e você fala, que legal, eu tenho e-mail grátis. Não, seu e-mail não é grátis. Você está vendendo seus dados pessoais. Não tem a menor dúvida. E a busca grátis do Google também não é busca grátis, né? A gente já sabe que o... Não tem almoço de grátis. Não tem almoço de grátis. Não tem almoço de grátis. Aqui o Rafael Guerreiro da Fonseca, muito obrigado também. As empresas que já possuem dados precisarão justificar a origem dessas informações e o aceite do proprietário das minhas informações? Eles vão precisar? As empresas, elas vão ter que ter essa preocupação, sim, que eu acredito que a maior dificuldade de uma empresa não é daqui para frente, é daqui para trás, né? Então, assim, o que a gente recomenda
E é que essas empresas, elas tentem buscar a origem de onde estão esses dados. Mais do que isso, o armazenamento. Onde estão esses dados pessoais? Onde estão guardados? Qual é a segurança que eu ofereço para esses dados pessoais que estão sendo guardados pela minha empresa? E o aceite que ele fala é o consentimento, que é o que eu disse anteriormente. Não é só o consentimento. Se eu tenho esse dado pessoal, porque em algum momento eu tenho alguma das bases legais para poder tratar ele, eu não preciso necessariamente do consentimento, tá? Mas em algumas hipóteses eu vou precisar do consentimento, sim. Digamos que a gente vai ter que passar por um período de adaptação, Não né? tem a menor dúvida, até o que a May falou é verdade. A autoridade, ela vai ter que ser muito ativa nesse sentido, é o que a gente espera, né? Que para ela poder fazer essa modulação, é uma modulação, uma fase de transição. A gente não pode esperar que, olha, entrou em vigor a lei, está tudo adequado, não está. Só que o que se espera é que desde o ano passado, que as empresas já venham se adequando, já venham se preocupando em como armazenar, qual é a segurança que eu ofereço. As empresas têm que ter particular atenção a respeito disso, não é, doutora Ruth? Com certeza. Vão ter que ter particular atenção, vão ter que separar uma parte do orçamento delas para investir na proteção de dados pessoais. E eu falo que é um investimento, porque a proteção de dados pessoais não é só uma questão de, nossa, vou entrar com a ação, vou levar uma multa. Não, é questão da imagem. É a questão da imagem da sua empresa perante o consumidor, perante o titular de dados. Veja, a gente está discutindo isso agora, mas no futuro, não tão longe, no futuro próximo, agora, eu vou querer saber. Se essa empresa toma cuidado, se essa empresa se preocupa com a proteção de dados pessoais, eu vou comprar nela. Ela me interessa como uma empresa. Então, a gente tem que se preocupar também com a questão da imagem. É um investimento. Acho que, inclusive, os jovens estão muito atentos para pequenas coisas, né? Minha neta foi viajar agora, foi com as amigas para Orlando, comemorar os 15 anos. Aí ela resolveu comprar um telefone. Aí tinha os telefones, tinha o preto e o vermelho. Era o mesmo preço, só que o vermelho dava um X de dinheiro para uma causa humanitária, entendeu? Isso acontece muito também com a responsabilidade ambiental, né? Os jovens estão muito ligados nisso, né? Essa molecada já está com uma outra cabeça. Eles já vêm com uma outra cabeça e eles estão nessa era, né? Nessa época, que eles já nascem com essa consciência, já vão vir, né? Nós estamos discutindo, nós estamos nos adaptando, mas eles já estão vindo nessa época como é que fala? Pegada ambiental, né? Pegada ambiental, da proteção de dados, né? Eles se preocupam, já tem pesquisas nesse sentido, como os jovens se preocupam com a proteção de dados pessoais. Não tem a menor dúvida. Doutora Ruth, seria assunto para nós conversarmos por horas e eu espero que esse pouco tempo tenha sido o primeiro que a gente possa ter muitas mais outras conversas a respeito disso que é tão aí nevrálgico para a gente hoje em dia, com duas lembranças. Em primeiro lugar, a parte pessoal sua. É imprescindível, por favor me corrijam se eu estiver errado, é imprescindível que você cuide dos seus dados com carinho, com cuidado, com discernimento. Um outro ponto, vou pedir para a doutora Ruth me corrigir, caso eu esteja errado, diz a lei que uma vez uma lei publicada, acho que até da nossa Constituição, não se pode alegar desconhecimento dela para justificar qualquer coisa. Isso mesmo, Glauco. Né? Então, atenção, só depois de procurar a lei, depois que a coisa está feita e eu não sabia, não é justificativo. E o segundo ponto, como muito bem colocou a doutora Ruth, você empresário, chegou a hora sim de você se preocupar e começar a tomar as atitudes devidas para a sua adequação à LGPD. E para isso não é nenhum jabá que não, é imprescindível que você procure um especialista, um advogado. É necessário que você faça isso, tá? A curiosidade matou alguém que eu não me lembro o nome. Mas tem um ditado desse aí, né? Desaparecido. Exatamente. Doutora Ruth, nosso muito obrigado a você que participou aqui. Todas as perguntas que chegaram serão encaminhadas à doutora Ruth. Também eu agradeço demais a sua participação, mas muito, muito obrigado pela sua presença. Repetindo, espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, Glauco. Muito obrigada, May. Ótima semana.
Para vocês também, eu só preciso mandar um beijo para meus filhos, porque senão eles vão chorar. Como é que é o nome deles? É a Alice, a Angelina e o Benício. Alice, Angelina e o Benício. Olha, parabéns pela sua mãe, uma grande mãe, tenho certeza, e uma grande advogada também. Ouçam-a direitinho, viu? Ela sabe muito das coisas, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência também aí. Obrigado, doutora. Obrigada, bom dia.